Hoje à noite eu quero tratar de um tema, para mim, muito importante, muito interessante para a nossa vida, que é o desenvolvimento pessoal e a superação de desafios. Todos nós precisamos crescer, evoluir, nos desenvolvermos. Às vezes, os nossos medos, as nossas angústias, são resultados da nossa pequenez de entendimento. Às vezes nós crescemos fisicamente e não crescemos em maturidade intelectual, maturidade espiritual, psíquica, emocional. Veja que muitas pessoas sofrem porque não sabe controlar a sua emoção, não sabe controlar a sua mente, a sua psique, e aí tem muitas dificuldades e grandes sofrimentos. Mas nessa noite eu quero, junto com vocês, falar de 3 versículos bíblicos. Normalmente, quando eu leio metade de um versículo, eu falo umas 2 horas. Então, hoje falando de 3 versículos inteiros, acho que antes da meia-noite nós saímos daqui. Tá bom? Não se assuste, não, eu estou controlado agora, tá? Vamos lá. Nesses 3 versículos, nós vamos procurar enxergar além das nossas fraquezas. Eu quero, junto com vocês, percorrer um caminho de meditação que nos faça ir para além dos nossos limites. Todos nós, às vezes, achamos que não conseguimos, que não podemos desenvolver além do limite nosso. Mas a verdade é que poucos de nós conhecem o seu verdadeiro limite. Eu lembro-me de quando estava no exército, que tínhamos que fazer grandes marchas, e com mochila nas costas, arma, não era de tênis, era de coturno, né? A farda, o calor de Blumenau, horrível, entende? E as primeiras vezes, assim, a gente achava que não ia dar conta. Tinha que marchar 30 quilômetros, nós achávamos, não chego lá. E eu lembro-me que atrás do agrupamento, do pelotão, vinha o sargento gritando, e a gente dizia assim: eu não consigo mais. Ele disse: só quando vocês dizem que não consegue mais, tem mais 20% ainda. Quer dizer, quando eu achava que não tinha mais força, ele dizia: vocês têm mais 20% de força. E de fato, no fim, todos nós concluíamos a marcha. Então veja que ele, experiente, maduro em experiência de marcha, sabia que nós não estávamos no último limite nosso. Assim é Deus também. Deus conhece o nosso verdadeiro limite. Nós não conhecemos. Não conhecemos a nós mesmos, porque pouco nos examinamos, pouco nos avaliamos. Às vezes a gente avalia a vida de uma multidão, né? É do vizinho, da vizinha, do pai, da mãe, do irmão, do amigo, e a gente dá opinião em tudo, até onde não é pedido, né? E examinamos muito o outro. Mas a Escritura, ela sempre nos ensina a examinar a nós mesmos. Mas cada vez que eu tiro tempo para examinar você, eu acabo não me examinando. O que faz com que eu passe pela vida sem me conhecer verdadeiramente. Haja vistas que nós parássemos aqui e fôssemos fazer perguntas para cada um aqui, só: quem é você? Uns vão responder a profissão dele. Mas não perguntei qual é a sua profissão. Entendeu? Outros vão responder uma série de coisas, menos quem de fato ele é. Porque se tem uma coisa desconhecida para nós, é o nosso eu. Vocês já pararam para pensar nisso? Como a gente não se conhece. E por não nos conhecermos, nós nos envolvemos com muitas tribulações na vida. E às vezes essas tribulações nos levam a grandes sofrimentos, profundas angústias. E a gente não sabe como sair dali.
Mas nessa noite, dentro da nossa temática, eu quero desenvolver, então, o tema desenvolvimento pessoal e superação de desafios. O versículo primeiro que eu quero tratar está em Provérbios, capítulo 23 e versículo 7. Vocês me dão licença só um instantinho que aqui está quente. Provérbios, capítulo 23 e versículo 7. É o primeiro versículo que nós vamos examinar dentro desta temática. E ele diz assim: como homem, como ser humano, homem aqui é o gênero humano, como o ser humano imagina na sua alma, na sua psique, assim ele é. Como é que você se imagina? Como eu disse, como você se enxerga? Tem gente que diz, eu não falo nada. Ai. É assim que ele é, não vai valer nada. Eu não posso, aí não pode mesmo. Eu sou uma pessoa muito ruim. Meu Deus, é ruim mesmo. Mas já tem o outro que está ali no lado e diz, não, eu tenho valor. Eu tenho valor, é uma pessoa que se vê diferente. E como ele está imaginando aqui, ele é. Ele é exatamente aquilo. Não, eu posso. E ele consegue. Eu aquilo. E vai desenvolvendo, ou positiva ou negativamente. E aí Salomão, o sábio, ele diz exatamente isso. Você é o resultado da sua imaginação. Você é o que você imagina. Essa frase nos leva a entender que a formação do nosso ser, aquilo que faz com que eu tenha uma identidade, tem em seu princípio os meus pensamentos. Eu sou o resultado dos meus pensamentos. As palavras aqui têm poder, mas não aquele poder que alguém fala, que as palavras vêm da boca alheia e vêm sobre mim e me destrói. Não, eu sou o que sou. Você é o que é. Você não é o que o outro pensa de você. Você não é o que o outro fala de você. Tem gente que se angustia por falta desse conhecimento. Se angustia, não, porque a tia fulana disse isso, porque o tio Beltrano disse aquele outro de mim, porque, sabe, a Joaquina, ela falou mal de mim, e daí? Você é o que falam de você? Não, Salomão diz, olha, você é o que você imagina ser. Você é o que você pensa ser. E neste sentido, como nós temos controle sobre as cadeias de pensamento nossa, nós podemos dirigir os pensamentos. Nós não conseguimos controlar o pensamento que surge, mas nós conseguimos controlar o pensamento que fica. Os pensamentos, como aves sobre a nossa cabeça, entendeu? Nós não podemos impedir as aves de voar sobre nós, mas nós podemos impedir dela fazer um ninho na nossa cabeça. Não é assim? Ora, assim também os pensamentos que vão acumulando em nós. Nós temos domínio sobre eles. Nós não podemos impedi-los de vir, mas nós podemos impedi-los de ficar. Eu não preciso alimentar pensamentos ruins. Eu não preciso alimentar pensamentos que não me fazem bem. Pensamentos que me destroem, que me põem para baixo. Não, pelo contrário. Eu preciso aprender a administrar os meus pensamentos para que resida em mim pensamentos, imaginações positivas, boas, que me elevem, que me conduzam para um proceder, para uma ação boa, positiva, para a prática do bem.
Eu não vou nunca praticar o bem tendo imaginação má. Eu não vou nunca realizar algum bem pensando coisa ruim. Não dá. Porque os meus pensamentos vão resultar nas minhas ações. Então, continuando. Se constantemente nós nutrirmos, eu botei aqui um subtema, explorando o poder dos pensamentos. Se constantemente nós nos nutrirmos pensamentos negativos, nós vamos nos destruir. Nós vamos se acabar. Imagina uma pessoa que recebe um diagnóstico médico e fica muito triste, profundamente arrasado. E começa a imaginar a sua morte. E começa a pensar, não vou viver mais. Não tem saída, me acabei. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai cada vez ficar mais ruim. Vai cada vez, a sua enfermidade vai galopar nela. Vai aumentar. O seu mal vai crescer, vai se desenvolver. Porque a pessoa está nutrindo pensamentos negativos, pensamentos ruins. Por outro lado, a ciência já comprovou, e aí eu não preciso recorrer simplesmente à Bíblia, mas há várias matérias e estudos científicos que comprovam que pensamentos positivos, pensamentos bons, pensamentos elevados, altruístas, trazem cura. Trazem cura. E não é nada novo. O nosso irmão, o apóstolo Paulo, doutor em direito, doutor na lei hebraica, mas estudioso de muitas coisas, ele já escreve lá, quando vocês falar, quando vocês conversar entre vocês, falem do que é verdadeiro, falem do que é bom, falem do que é honesto, conversem de coisas que edificam a vida de vocês, porque vocês vão encontrar paz nesse tipo de diálogo. Vocês vão encontrar satisfação nesse tipo de conversação. Ora, nós sabemos que ninguém fala o que não pensa. O próprio Cristo diz, olha, a boca fala do que o coração, ele usa a expressão coração para a mente, para a psique, ok? A boca fala do que o coração está cheio. Se a conversa é negativa, se a conversa é ruim, se a conversa é para baixo, se a conversa é de morte, se a conversa é de coisas que não edificam, é porque a mente está cheia de coisa ruim. E é por isso que o Salomão está dizendo que essa imaginação aí dentro resulta no ser que cada um de nós é. Agora, quando eu passo a trabalhar meus pensamentos, a alimentar a minha alma com a palavra de Cristo, com a palavra dos apóstolos, com a palavra dos profetas, com a palavra de Deus. Eu começo a alimentar os meus pensamentos com as Escrituras, aquelas partes das Escrituras que tratam das coisas boas, com a poesia dos salmos, com o cântico dos cânticos. Enfim, eu vou me alimentando e semeando no terreno da minha psique tudo que é coisa boa. Eu começo a falar de coisa boa, porque começa a frutificar o bem dentro de mim. E eu começo a falar de coisa boa, começo a discorrer sobre coisa boa. As conversações passam a ser sobre coisas boas. A positividade inunda o meu ser. Eu começo a olhar para a vida com mais leveza, com um coração mais pacificado. Aquilo que vai dando errado aqui, eu olho, está dando errado porque vai dar certo daqui a pouco. Não é? Tem a questão ali, olha, deu ruim agora, mas vai dar bom daqui a pouco. Esse impedimento, eu já não olho assim, o inimigo está me impedindo. Não, eu olho de outra forma. Não, Deus botou um obstáculo aqui para ver como eu vou reagir.
tem esse impedimento aqui, é porque Deus tem uma coisa maior para mim. Eu queria esse emprego aqui, mas não deu, eu não consegui esse emprego. Então Deus tem um bem melhor para mim. A mente começa a agir de forma diferente. Entendeu? Ao invés de dizer, olha, esse marido meu aqui, a irmã lá em casa, né? Esse marido meu não tem mais jeito. Ela começa a dizer assim, não, ele ainda vai ser bom. Isso Deus vai usar muito ainda nas mãos dele. E começa a ver diferente. E segundo as Escrituras, as coisas vão ficando diferentes. Né? Tem um irmão lá que diz, olha, minha mulher, vocês não conhecem, é uma cobra. Eu já escutei isso. Entendeu? Tem gente até que queria comprar cama redonda. Entende? Para ela dormir enroscadinha ali. Entendeu? Não tem nenhum machismo aqui não, tá? Eu só estou dizendo do que já me falaram. A minha esposa é uma cobra. Eu nem vou falar de sogra. Entendeu? Mas aí o sujeito começou a mudar de pensamento, ele vai aprendendo, ele começa a ver, através das Escrituras, que cada pessoa que habita a terra é boa. Não, irmão, disso aí eu não posso concordar. Todo mundo é bom, toda pessoa é boa. Ela se desencaminha. Eu quero ver você pegar um nenenzinho recém-nascido, né? Ou ali com um mesinho, pegar ele no colo assim, e você não ficar todo encantado. Hã? Aliás, não é só o bebezinho humano, não. Qualquer filhotinho, a gente se encanta. Pega um cabritinho pequenininho, que coisinha bonitinha, a gente fica todo bobo. Vocês já viram como é que adulto conversa com bebê? Hã? Ai, que coisinha bonitinha. O adulto fica bobo. Por quê? Porque o serzinho que nasceu é bom. Não nasceu nenhum diabinho, nunca. Não, nenhum capetinha, nada disso. O que nasce é tudo anjinho. Não é? Tanto que se alguém faz mal para uma criancinha, como é que vai mexer com esse anjo? A gente não fala assim? Por quê? Porque todo ser humano é bom. Está lá no Gênesis. E viu Deus tudo quanto tinha feito e era bom. Mas quando chegou no ser humano, quando ele termina de criar, porque ele criou a luz, ele criou as matas, criou os animais, e cada vez que ele terminava um estágio evolutivo da criação, cada vez que ele terminava lá no Gênesis capítulo 1, diz assim, e viu Deus que era bom. As árvores é boa, os animaizinhos é bom. A luz é boa, os astros é bom. Mas quando terminou de fazer o homem, e viu Deus que era muito bom. O homem é superior a toda a criação. Tudo que está em volta de nós, o ser humano é superior. Mas às vezes ele não vê que é. E aí só vê o mal, só vê coisa ruim, só vê o engano, só vê. Porque claro, não se alimentando do que é bom, alimentou-se do que é mal. E aí, alimentando-se do que é mal, tornou-se mal. Mas em sua essência primordial, a partir do Criador, todo ser humano é bom. Aí Jesus, ele vem com seus ensinos para que nós aprendamos a olhar para o outro com esse olhar. Diz, aqui tem alguém bom escondido atrás desse lixo. Não é assim? A essência boa está lá dentro. Porque mesmo quando aqui fora está aflorando o lixo, as ações ruins, de pensamentos ruins, de imaginação ruim. Qual é o chamado aqui? O que Cristo veio fazer? Nos resgatar, nos tirar da lama, nos tirar do lixo e nos chamar para uma nova vida, que essa nova vida nada mais é que a vida do princípio. Ele fala de nascer de novo. Só deixa o ímpio seu mau caminho e volte-se para o nosso Deus, que vai purificá-lo, vai transformá-lo, e ele vai ser renovado em suas ações. Muda a mentalidade.
Paulo, apóstolo de Jesus aos Romanos, ele diz que, ele orienta para que cada um seja renovado, transformado é a palavra, pela força do seu entendimento. Mude a maneira de pensar, mude a maneira de enxergar, mude a forma de entender a vida. Esse é o processo. E é o que o Salomão está dizendo. Então, quando nós mudamos a nossa visão, saímos da negatividade para a positividade de pensamentos, nós começamos a construir uma nova vida. E nossas ações vão estar em conformidade com essa nova maneira de pensar. Por que você, às vezes, sabe de história aí, de pessoas que, meu Deus, ninguém queria nem chegar perto, mas que tiveram um encontro, na expressão do testemunho, um encontro com Cristo, e foram transformadas, foram mudadas. Era um bêbado, maltratava a esposa, maltratava os filhos, e de repente, de um dia para o outro, mudou tudo. Mudou tudo, e até tem quem se assusta e diz, não, até ontem andava por ali aprontando, e agora é um santinho. A família fica assustada, não acredita. Mas a verdade é que aquela pessoa vai evoluindo, se firma em seus pensamentos bons, não bebe mais, não se embriaga mais, não cai mais na sarjeta, arruma trabalho, renova, até a sua fisionomia muda, porque começa também a ficar alegre, posto que já não é mais maltratado, porque agora já está adquirindo respeito, já começa a mudar tudo, o pensamento dos filhos, o pensamento da esposa, da família, dos amigos, todo mundo começa a olhar com outro olhar. E por que estão olhando com outro olhar? Porque ali está um homem cujo entendimento foi transformado e os pensamentos se dirigiram através de Deus para um ponto positivo da vida. Tornou-se uma nova criatura. Olha que coisa maravilhosa. Nossa atitude, e aí nós vamos para o segundo versículo que eu quero tratar nessa noite, mas nesse subtema, nossa atitude define nosso sucesso ou nossa derrota. A atitude é o fruto dos pensamentos, é o resultado dos pensamentos. Como eu disse, tudo que nós vamos fazer, primeiro nós pensamos, e depois nós executamos. Mesmo aquilo que a gente faz, vamos usar a palavrinha aqui, no piloto automático. Entendeu? Você acordou e vai sair da cama. Você não para pensar que você pensou em sair da cama. Mas você só saiu porque pensou em sair. Você vai tomar água, você não diz, eu estou pensando em tomar água. Você não faz mais assim. Você vai lá, está com sede, vai lá, pega um copo, pega a água e toma. Mas você está pensando para fazer isso, mesmo que isso passe desapercebido ao seu pensamento natural. Está agindo, está pensando. Entendeu? Tudo que fazemos vem antes o pensamento. Mesmo que façamos na correria, no impulso, no embalo, mas pensou. É interessante. Não tem aquelas coisas que às vezes a gente diz algo para alguém e diz, eu não queria dizer isso, queria sim. A maior mentira que tem é a gente dizer, eu não queria dizer isso. Se não quisesse dizer, não falava. Entendeu? Então, por quê? Porque nós pensamos antes de agir. Às vezes, por causa da vida moderna, no embalo que estamos, porque a vida moderna é uma vida corrida, é uma vida cronometrada, minuto a minuto. Nós temos uma coisa para fazer aqui, outra coisa para fazer ali, é uma correria total. E isso às vezes trai a nós mesmos, nos levando a até achar que não pensamos no que fizemos, mas cada passo, cada item do nosso viver foi pensado. Foi pensado. Por isso o Salomão diz lá que tudo que o homem imagina na sua alma, assim como ele imagina, assim ele é. Ora, agora vamos nos voltar para o segundo versículo. Provérbios 24, 10. Diz assim, ainda o Salomão também.
Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Lamentavelmente, e aí não tem homem ou mulher, não existe quem escape de contratempo, de adversidades, de sofrimento. Não importa quantos anos você tem, você já conhece o sofrimento. Quando você saiu do útero de sua mãe, entende? Você já ganhou a primeira palmada, o médico foi lá e deu uma palmadinha para você chorar. É interessante. Você não nasce sorrindo. Você chega aqui no planeta Terra chorando. Sorrir é a posterior, depois você vai rir. Só que você não vai rir sempre também. Você vai alternar choro com sorrisos. E vai ser assim o resto da vida. E se você quer conhecer bem a sua vida, é só olhar o gráfico do eletrocardiograma. Entende? A vida é isso. Alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. E se ficar alinhadinho assim, corre, porque tu vai morrer. Não é? O eletrocardiograma não é isso? Está assim, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Eu disse, meu Deus, socorre ele. Já tem que vir a enfermagem, tem que vir. Não. Você entendeu? Por quê? Porque a vida é feita de altos e baixos. Ela é dual. Ela é alegria e tristeza. Ela é noite e dia. Ela é amontoar e espalhar. É ter e não ter. Você entendeu? Isso é a vida. E diante dos quadros da vida, algumas pessoas se desesperam. É saúde e doença. Não tem. Eu sirvo a Deus, nunca vou ficar doente. Que ilusão. Que bobagem. É igual a mensagem, né? Da teologia da prosperidade. Todo mundo vai ser patrão, todo mundo vai ser rico. Mentira. Mentira. Jesus disse que os pobres sempre teremos conosco. Aliás, se não tiver pobre, o rico está acabado. Porque quem toca a vida é o pobre. Não é verdade? Pega o milionário, vê se ele limpa a fossa, vê se ele pinta a casa, vê se ele faz a comida dele. Não é ele. Quem é que vai lá fazer? Os pobres. Você entendeu? Então, essa teologia que todo mundo vai ser patrão, todo mundo, como é? Eles usam um texto que é dito para Israel, a nação de Israel, tu serás cabeça e não serás cauda. Não se deixe iludir. Seja uma pessoa positiva, encare a vida com alegria, faça as coisas com prazer, tudo que fizer, faça bem feito. Você vai crescendo, vai evoluindo, sim, mas não naquela expectativa que agora você vai ser o cabeça. Não, até porque tem que ver, para estar lá como cabeça, tem que ver quem tem inteligência suficiente para coordenar, administrar, entendeu? Dominar, para fazer as coisas que o cabeça tem que fazer. E a maioria não tem. A maioria você dá uma pitadinha de poder para ele e ele vira um nojo. Não dá nem para chegar perto. Tão bobo que fica. Só uma pitadinha de poder. Outro dia eu fui renovar a minha carteira de motorista. E aí cheguei lá, eu agendei, achei que, pelo agendamento, me enganei com essa, achei que agendou ali, chegou lá na hora do agendamento, aí foi quase uma hora mais cedo, entende? Para não perder a minha hora de agendamento. Cheguei lá, era tudo igual, tinha que entrar naquela fila lá na rua, no sol, coisa ridícula aquilo ali, entendeu? Aí fica lá no sol, né, um descaso com o contribuinte, tá? E uma pessoa simples, no portão, que provavelmente nem tem concurso para trabalhar na delegacia, deve ser alguém emprestado de um órgão da prefeitura, que está ali, mas se achando. Entende? Parece que estava o rei, não era um presidente não, o rei. Entende? Se achando, e falava de um jeito, e tal. As pessoas só olhavam umas para as outras,
E dizia, que pessoa antipática, que pessoa orgulhosa, que pessoa... Ó, uma pitadinha de poder só para chamar de 5 em 5. Todo o poder que tinha. Todo o poder que tinha. Entrou 5, já acabou, daqueles 5 já acabou o poder, não tem mais nada. Lá para dentro já é outro que manda, já é tudo outra coisa. Só aquele portãozinho ali, a pessoa se acha. Olha o que eu estou falando para vocês. Então, nem todo mundo tem capacidade de ser cabeça. Nem todos vão chegar lá no topo. Pelo contrário, todos, aí isso é para todos, todos teremos algum tipo de sofrimento no nosso dia a dia. Jesus chegou a dizer que todos os dias tem o seu próprio mal. Todo dia tem o seu mal. Entendeu? Algumas vezes esse mal é pequeno e que a gente nem percebe, mas teve. Todo dia. Hoje, com muito vento, qual foi o mal? Quem sabe alguns tiveram a casa destelhada, né? Outro, caiu a casa. Lá na empresa, derrubou o galpão. Teve o seu mal. É o mal desse dia. Mas o que nós devemos fazer diante dos quadros de negatividade, de dificuldade, de adversidade? Talvez, para algum, hoje, o mal foi receber um diagnóstico médico negativo. Entendeu? Vamos fazer um lanche, eu, Charles, e chegou lá, conversando com o nosso amigo Márcio, ele contando como foi descoberto assim, sem querer, vamos dizer assim. Ele foi fazer um examezinho de rotina lá, pediu para fazer um exame de sangue, ver como é que estavam as artérias, e o médico foi embora, está tudo bom. 2 dias depois o médico liga para ele contando para nós, o médico ligou para ele e disse, perdi o sono, lembrei de ti. Procura um médico que cuida de tireoide para dar uma olhadinha. Desde quando o médico perde sono e lembra de um quanta gente que ele atende? Olha só, o Márcio atribuiu isso a uma ação divina. A uma ação divina, né? E ele disse, aí ele procurou, obedeceu o médico. E chegou lá, tinha um tumor de 4 centímetros na tireoide, que em 2 meses de exame já foi para 6, e quando foi fazer uma cirurgia, que daí já atropelou tudo, foi para uma cirurgia, já foi para 8. E ele disse para nós, ele disse, no primeiro impacto, se abateu, foi para baixo, mas logo em seguida se animou. Ele disse, não, Deus vai cuidar de mim, eu vou ter sucesso nisso aqui. É disto que o Salomão está falando. Ora, receber um diagnóstico negativo, não se mostre fraco. Porque se você se mostrar fraco, vai ser pior. Suas células trabalharão ao contrário. A célula ruim vai se desenvolver diante da nossa fraqueza. Então, o que a Escritura está mostrando para nós? Seja uma pessoa otimista, seja uma pessoa animada, seja uma pessoa confiante, tenha fé em Deus, tenha confiança em Deus e vai viver a vida. Não se desestimule diante daquilo que parece desafiador. Seja uma pessoa determinada, tenha determinação. Diz, não, eu estou aqui numa situação difícil, mas eu vou sair dessa. Eu vou sair dessa. Primeiro diga para você mesmo, eu vou sair dessa. E depois coloque a fé em ação. Deus vai me ajudar a sair. Porque Deus não vai nos ajudar a sair se nós mesmos não formos determinados a sair. Deus não ressuscita quem quer morrer. Entendeu? Deus não ressuscita quem quer morrer. Ele ressuscita aquele que morreu sem querer. Você entende o que eu estou falando? Se eu, em desânimo total, vou me abatendo, me entregando, lamentando o que sou, lamentando o que estou passando, e vou me abatendo, e vou lá para baixo, e aí eu desanimo, e eu começo a ver a vida ruim. Eu odeio quando eu estou perto de uma pessoa que chega e começa a falar mal da própria vida, né?
Não, essa vida é ruim, essa vida é nojenta, essa vida é isso. Isso me faz lembrar de um pastor que foi visitar uma irmã. E ela disse, eu queria morrer, pastor, porque a vida é muito ruim, bom mesmo é o céu. Então eu gostaria muito que Jesus me levasse. Aí o pastor olhou para ela, era um pastor evangelista, ele fazia campanhas evangelísticas. E ele olhou para ela e disse, irmã, eu preguei na cidade de Criciúma, e chegou uma pessoa cega e disse, eu gostaria de enxergar, pastor, ora por mim. E eu orei, e a pessoa enxergou. Deus teve graça, encheu de graça aquela pessoa e a curou. Eu também preguei lá na cidade de São Paulo. E chegou um paralítico e disse, pastor, o meu sonho é caminhar. Eu ouvi o senhor pregando, a sua mensagem é inspiradora, me encheu de fé, eu gostaria de caminhar. E eu orei por ele, ele caminhou. Levantou-se e caminhou. Aí olhou para ela e disse, agora o desejo da irmã é morrer. E eu vou pedir a Deus então para levar a irmã. Aí diz esse pastor, eu ouvi ele, e ele disse assim, que ela olhou para um lado, olhou para o outro, e disse assim, mas tem essas crianças, né, pastor? Tem essas crianças aqui. Ela não queria morrer coisa nenhuma, entendeu? É o hábito de falar mal da própria vida que vai amargando o viver. Se tu começa a falar mal da tua casa, falar mal do teu carro, falar mal da tua família, falar mal da tua esposa, falar mal do teu esposo, falar mal dos teus filhos, vai ficando ruim a vida lá em casa. Entendeu? Mas começa a falar do que é bom, começa a pensar positivo, começa a gostar de viver, começa a agradecer a Deus pelo que você tem, e as coisas vão mudar. As coisas vão mudando, entendeu? Vão se transformando. Eu tenho experiência própria. Eu e a Gui tivemos um carro lá atrás, que parecia o carro do Fred, entendeu? Tinha um furo no assoalho assim, a gente tinha que botar um pé para um lado, outro para o outro, depois botamos um pedaço de tábua no assoalho do Fusca, entendeu? Todo torto, mas eu batia nunca esqueça, batia assim no painelzinho dele ali, né? Fusca nem tem painel, só aquela parte da frente assim, batia assim, carrinho abençoado, entendeu? E foi mudando, e hoje nós andamos com um carrinho melhor. Entendeu? E por que nós andamos com um carrinho melhor? Ficamos agradecidos, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ora, ninguém vai sair do lugar amaldiçoando o que tem. Entendeu? Mas a expressão então que fica aqui nessa noite é: ao pensarmos positivo, ao falarmos bem da vida e de tudo que temos, ao termos bons pensamentos, somos sarados, somos abençoados. Entende? Conheci um irmão que recebeu um diagnóstico de leucemia e durante 10 anos o médico só tem que fazer quimioterapia e ele, nesse caso, ele resolveu ir estudar e optou por outro tipo de tratamento, ele mesmo estudando. O médico ficou assim nos primeiros 6 meses muito bravo com ele e agora, há pouco tempo, 10 anos depois, ele está curado. Eu nunca vi ele desanimado, às vezes via ele fraquinho no corpo, mas forte no coração, no espírito, animado, dizendo, não, eu vou viver, eu quero viver, Deus vai dar para mim vida abundante, certo? E nesse sentido, eu quero ir para a conclusão, tratando do subtema, aplicando a força interior. Aplicando a força interior. É o último versículo que eu quero falar nessa noite. Este versículo está em Joel, capítulo 3 e versículo 10. Eu botei na imagem uma formiguinha segurando algo bem maior do que ela ali. Não foi? Algo bem maior. Para retratar a força interior. O instinto de suportar a carga e de levar a vida. É o que eu tento ilustrar com esse desenho.
O que diz Joel, capítulo 3:10? Joel, profeta de Deus, diz assim para os que tinham que encarar as conquistas daqueles tempos. Ele diz: olha, diga ao fraco, vamos repetir isso, diga ao fraco, olha que coisa extraordinária. Diga ao fraco, você está fraquinho, está diante de um quadro negativo, tem uma dificuldade, mas olha só, eu vou vencer. Está doentinho? Diga, eu vou sarar. Diga para você mesmo. Isso aqui é uma conversa com a alma. Isso aqui não é uma conversa para você falar para os outros, né? Não faz como o outro. Está tudo bem, irmão, o cara está passando fome. E o outro pergunta para ele assim: está tudo bem? Ele diz: está tudo bem, Jesus é bom. E vai embora passando fome. Era tão fácil ele dizer: não está tudo bem. Estou sem comida em casa. Pronto. Já vários irmãos iam se unir e botar comidinha na casa dele. Entendeu? Mas aí a pessoa às vezes finge que está tudo bem. Não é para fingir. Esse versículo não trata disso. Esse versículo trata de pensamento, de animação, de alma alimentada positivamente. O que o profeta está dizendo, não te curves diante da adversidade, não te prostre diante da dificuldade, não desista diante da enfermidade, não desanime diante da batalha, não, mas diga para ti mesmo: eu sou forte, eu tenho Deus, eu vou conseguir, eu nasci para ser vencedor, e eu vou vencer em nome do Senhor. É isso que o profeta está dizendo para a nação. Vás para a batalha, tens uma batalha para encarar? Tudo bem, estás diante de uma guerra, ok, mas não vá batalhar enfraquecido, desanimado, achando que já perdeu, né? Achando que já não, vou lá batalhar, mas vou morrer. Vou ali batalhar, mas a minha vida está no fim. Não tem mais esperança para mim. Não! Nos evangelhos nós encontramos a história da mulher hemorrágica. Aquela mulher que agora eu sempre confundo se é 18 ou 28. Tá? Me ajudem, 28 anos acho que foi, né? 18 anos. 18 anos, ela com uma hemorragia. A Escritura diz que ela tinha gastado tudo que tinha para se curar. Já pensou? Uma hemorragia, 18 anos? Você já consegue imaginar essa mulher? Ela não era magra, ela era esquelética. Entendeu? E todos os recursos, todos os haveres dela, diz o evangelista que ela gastou com os médicos. Mas nenhum conseguiu ajudar ela. Nenhum conseguiu. Mas essa mulher era uma mulher fraca no físico, mas forte nos seus pensamentos. Ela queria viver. Ela queria vencer a própria batalha. E no caso dela, a batalha era uma enfermidade. Ela guerreava contra uma enfermidade. Uma enfermidade que queria levá-la para a sepultura. Mas ela, pensando firme, pensando forte, dizendo para si mesma, e aí a Escritura diz assim, e dizia, só que quando você vai para o contexto, ela dizia para quem? Para ela mesma. Dizia, se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu saro. E ela saiu procurando Jesus. Vocês conseguem imaginar uma pessoa morrendo, entendeu? Esquelética, sem energia física, mas numa força mental, se locomove, sai da sua casa, vai para o meio de uma multidão, procura Jesus, encontra Jesus, mas ela não quer conversar porque a lei israelita proibia de alguém que tivesse uma hemorragia tocar no outro. Então ela tinha que ocultar os seus desejos, mas dizia para si mesma, se eu tocar nele eu saro. E ela foi lá, tocou e sarou. Olha o que é a força do pensamento. Olha o que é a força do pensamento positivo, a força da fé.
Olha que coisa extraordinária. E aí, é disso que o profeta está tratando. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu vou vencer. As portas vão se abrir. Hoje foi difícil hoje. Não foi bom, foi ruim. Mas amanhã vai ser melhor. Hoje enfrentei esse diagnóstico ruim, negativo, mas Deus é comigo, Deus me ama, Deus está do meu lado, eu vencerei, eu vou sarar, eu vou conquistar, eu vou alcançar o que eu procuro. Não é a negação do que eu estou passando, é a energização do meu ser para passar. Eu não tenho que negar, se eu estou doente, eu estou doente. Se está doendo, está doendo. Tem gente que acha que a gente está falando, está doendo, mas você diz que não dói. Não. Não, se você está passando, está passando. Você está no vale, está no vale. Está no monte, está no monte. Está no meio das águas, está no meio das águas. Está empregado, está empregado. Está desempregado, está desempregado. Não tem que fingir. Não tem que criar uma situação diferente. O que nós estamos falando é outra coisa. Eu estou desempregado, mas eu vou vencer essa etapa. Eu estou com dificuldade, mas daqui a pouco vai passar. É disso que nós estamos tratando. Fortaleça a sua própria alma. Fortaleça o seu interior para receber do Senhor tudo aquilo que você procura, que você deseja. E daqui a pouco, porque, como eu disse, é só ler Eclesiastes, nada é permanente aqui nessa vida, tudo passa. Passa a alegria, mas também passa a tristeza. Passa o sorriso, mas também passa a lágrima. Passa a saúde, mas também passa a enfermidade. Vêm as dificuldades, mas elas também se vão embora. Então, o que sobra para nós e o que eu desejo nessa noite, com esses 3 versículos, é deixar você conscientizado daquilo que já me conscientizei também, entendeu? Vamos pensar positivamente, vamos falar positivamente, vamos agir conforme a nossa fé. Mais do que simplesmente dizer eu creio em Deus, vamos agir como crentes. Mais do que dizer para os outros, olha, Deus é bom, vamos desfrutar da bondade de Deus. Mais do que dizer Jesus cura, vamos usufruir das curas para a nossa própria vida. Mais do que anunciar um evangelho, vamos viver o evangelho. Mais do que pregar esperança para os outros, vamos ser esperançosos. Mais do que nós falarmos, vamos agir conforme o que falamos, através da força do nosso pensamento. Amém, queridos? Fique com essa palavra, faça dela a sua meditação e seja feliz em todos os dias que Deus te der aqui na terra, até nos dias mais escuros de eclipse. Entendeu? Ainda assim, confia no Senhor de todo o teu coração, que Ele concederá os teus desejos. Oh, glória a Deus! Os nossos desejos são orações não pronunciadas. Você sabia disso? Oração e desejo é a mesma coisa. Sabe aquilo que às vezes você carrega lá dentro? Ah, meu Deus! Só você mesmo, aqui ó, na força do pensamento. Ah, meu Deus, tira eu dessa. Ah, meu Deus, me dá uma nova experiência na vida. Ah, meu Deus, arruma as coisas aqui em casa. Tem isso aí? É tudo oração que está diante do Criador. Oh, glória a Deus. E no momento certo, Ele concederá o que deseja o teu coração. Oh, que coisa maravilhosa, louve a Deus e viva bem. Quero estar em pé para nós agradecermos ao Senhor.